Bom dia, irmãos. Bom dia. Hace unos años me vino a consultar una dama que había llegado al fin de la soga. Faz alguns anos me veio consultar uma mulher que tinha chegado no fundo do poço. Su marido la había abandonado y amenazaba con divorciarse de ella y quitarle el hogar familiar. O seu marido tinha abandonado e a estava ameaçando com um divórcio. No hay demasiada reverberancia, está arreglando. Su salud se había deteriorado bajo la tensión nerviosa que sufría. Seu marido havia abandonado e a sua saúde estava deteriorada debaixo da tensão nervosa que ela estava sofrendo. Y estaba en manos de médicos que estaban investigando la raíz de su malestar físico. E ela estava nas mãos dos médicos que estavam analisando qual era a raiz dos suas doenças. Además, estaba en peligro de perder su trabajo por sus muchas ausencias y sus problemas de salud. E também estava quase perdendo o seu trabalho devido aos seus constantes problemas de saúde. Mi señora le ofreció una taza de té. A minha esposa ofereceu uma xícara de chá. Y ella terminó volcando el té sobre su propia falda. E ela acabou vomitando o chá na sua própria saia. Por el nerviosismo que sentía. De tanta nervosa que esta senhora se sentia. La historia que ella me contó con mucho dolor me conmovió. A história que ela me contou com muita dor me comoveu. A la vez que me produjo una sensación de incompetencia, de impotencia. Ao mesmo tempo que me causou uma sensação de incompetência e de impotência. Reconocí delante de ella mi falta de conocimiento y capacidad en el campo de la medicina. Eu reconheci minha falta de conhecimento e de desconhecer essa parte da medicina. Como también en las cuestiones jurídicas. E também as questões jurídicas. Pero me asaltó una leve duda. Mas me veio uma pequena dúvida. Me preguntaba si sería posible que esta señora no conociera personalmente la gracia del Señor. Mas eu me perguntei, será que essa senhora realmente conhece a graça do Senhor? Y por esa razón no encontrara solaz en medio de tanta oscuridad. E não seria por isso que ela estava tão desiludida no meio de tantos problemas? Entonces le pregunté si en medio de su noche tan oscura había percibido la presencia del Señor. Então eu perguntei se no meio daquela noite tão escura da sua vida, se ela não tinha percebido a presença do Senhor. Pues quería descubrir si el Señor estaba brindándole a ella afirmación y consolación. Eu estava me perguntando se no meio de todas aquelas dificuldades, se o Senhor estava dando para ela consolação. Después de un breve silencio me contestó que sí. Depois de um breve silêncio, ela respondeu que sim. Hacía pocos días, en medio de un tramo especialmente tenebrosa, que faziam poucos dias que em um trecho especialmente difícil da sua vida, había tenido una clara conciencia de que el Señor le estaba acompañando. então ela tinha tido uma clara consciência de que o Senhor a estava acompanhando. Ya tenía la respuesta que yo buscaba. Aí eu já tinha a resposta que eu estava procurando. Le pedí entonces que me prestara mucha atención. Então eu pedi para que ela prestasse muita atenção em mim. Le conté con confianza muy firme que esa conciencia de la presencia del Señor
Eu falei eu falei de uma maneira muito firme que essa consciência da presença do Senhor y la consolación que el Señor le brindaba era la clave de su liberación. e que esta presença e todo esse carinho que o Senhor dava para ela era a chave da solução do seu problema. Señora, le dije, esa presencia del Señor evidencia que Dios está con usted. Eu falei, senhora, esta evidência da presença do Senhor prova que Ele está com você. Usted no precisa otra cosa. A senhora não precisa de outra coisa. Si Él le acompaña en medio de esta situación, usted saldrá bien. Se Ele te acompanha no meio dessa situação, Ele saberá bem. Es posible que pierda muchas cosas que le parecían importantes. Pode ser possível que muitas coisas que pareciam importantes, Pero lo más importante es que Dios está con usted mas o mais importante é que Deus está contigo y que Él llevará a cabo su propósito soberano y glorioso. e que Ele vai levar até o fim o seu propósito glorioso. Confíe en Él. Confia nele. Luego le dije que quería que hiciera algo que pudiera parecerle un poco extraño, Então logo eu pedi que ela fizesse algo que parecia um pouco estranho, que por no ser su manera habitual, por não ser seu costume fazer isso. quería que comenzara simplemente a agradecer a Dios constantemente Eu queria que ela começasse a agradecer a Deus constantemente por su presencia, pela sua presença, segura de que si Él la acompañaba, saldría de esa maraña con su bendición. que seguramente se ele estava acompanhando a ela, ele sabia de todo esse rolo que ela andava. Oré brevemente con ella y salió. E eu orei brevemente com ela e ela saiu. Pasaron varios días y de nuevo escuché su voz en el teléfono. E passaram-se vários dias e ela me chamou por telefone. Pastor, me dijo, tengo que contarle lo que ha pasado. Pastor, eu tenho que te contar o que aconteceu. El día que estuve en su casa, tenía en mi cartera mi historia clínica. O dia que eu estive na sua casa, eu tinha na minha bolsa o meu histórico clínico. Pues estaba en camino para ver otro médico. Eu estava indo para ver outro médico. Es que mi médico de cabecera estaba un poco consternado al no poder llegar a un diagnóstico acertado. É que o clínico geral que estava tratando de mim estava um pouco com dificuldade por não poder chegar num diagnóstico preciso da minha situação. Y me pidió que consultara con otro facultativo para que pudiera hacer un nuevo examen. E ele me mandou que eu fosse consultar um outro especialista para que pudesse fazer um novo exame. Siguió diciéndome ella que acaba de recibir un llamado de ese segundo médico. E eu estou dizendo que eu acabo de receber um telefonema desse especialista Y le avisó que no había visto nada. que ele não encontrou nada nos meus exames. No solo eso. Não somente isso. El día después de estar en mi casa fue a ver a su abogada. Um dia depois dela ter estado na minha casa, ela foi encontrar com seu advogado. Me decía, acababa de entrar en su despacho y antes de abrir mi boca, Eu acabava de entrar no seu escritório e antes que eu abrisse a minha boca, ella me miró y preguntó, ¿qué le ha pasado, señora? ele olhou para mim e me perguntou: "O que te aconteceu, minha senhora?" Le pregunté por qué me hacía esa pregunta. E eu perguntei para ele: "Por que você me faz essa pergunta?" Y me contestó, es que su rostro es diferente. E ele me respondeu: "É porque teu rosto está diferente. ¿Qué le ha pasado? O que aconteceu com você?" Luego me contó el resto de su historia, que era la parte clave. E depois ela contou o resto da sua história, que é a parte chave. Pastor, me dijo, cuando yo salí de su casa el otro día, determiné tomar en serio todo lo que usted me dijo.
Pastor, outro dia que eu saí da sua casa, eu determinei que ia tomar em sério tudo o que o senhor me disse. Al bajar hasta la calle por la escalera, comencé a agradecer a Dios en voz alta. Ao caminhar para a rua, descendo pela escada, eu já comecei a agradecer em voz alta. Todo el camino de regreso a casa estuve alabando a Dios por su bondad y misericordia. E todo o caminho para casa eu fui adorando a Deus por sua bondade e misericórdia. Por acompañarme en esta hora tan difícil. Por Ele me acompanhar nesta hora tão difícil. Estoy maravillado de lo que Él está haciendo en mi vida de día en día. E eu estou maravilhada do que Ele está fazendo na minha vida de dia em dia. Efectivamente, esa señora se liberó de la aflicción física que padecía. Efetivamente, essa senhora ficou curada daquela aflição física que a atormentava. Pero no tuvo la misma suerte con su marido. Mas não teve a mesma sorte com seu marido. Él se divorció de ella y le quitó la vivienda. Esse marido se divorciou dela e tirou a casa dela. Sin embargo, ella ya había asimilado la pérdida. No entanto, ela já tinha assimilado a perda. Y consideró que la gracia de Dios era tan maravillosa que las pérdidas que debió soportar no dejaron huellas imborrables. Então ela já estava preparada ao desfrutar da graça de Deus, de tal maneira que essas perdas não ficassem com marcas e que não pudessem ser apagadas. Al contrario, de allí en más su vida brilló con la luz de Cristo. Mas pelo contrário, a partir dali, a luz de Cristo brilhou na vida dela. De tal modo que otros parientes y amigos querían encontrar lo mismo que ella. De tal maneira que os parentes dela queriam encontrar o mesmo que ela tinha encontrado. Esto ocurrió hace varios años. Isso aconteceu já faz vários anos. La he vuelto a ver en varias ocasiones. Eu tenho encontrado com ela em outras ocasiões. Y estoy profundamente agradecido a Dios por la transformación operada en su vida. E eu estou profundamente agradecido a Deus pela transformação operada na vida dela. Me preocupa el hecho de que muchos cristianos no sabemos reaccionar cuando enfrentamos alguna pérdida, derrota, frustración o prueba. Eu fico muito preocupado que eu vejo muitos cristãos que não sabem reagir quando enfrentam alguma perda, alguma derrota, algum fracasso. Cuando las cosas no suceden como habíamos esperado, pero a menudo reaccionamos como si Dios no estuviera. Quando as coisas não acontecem como esperamos e muitas vezes reagimos como se Deus não estivesse presente. Nos deprimimos o nos desesperamos y perdemos control de nuestras emociones. Nós ficamos deprimidos, nos desesperamos e muitas vezes perdemos o controle da situação. Creo que uno de los problemas es que muchos no hemos aprendido a incorporar en la vida cristiana cotidiana el principio de la cruz. Eu creio que o problema nosso é que nós não temos aprendido a incorporar no nosso viver diário o princípio da cruz. No sabemos asimilar la pérdida y el quebrantamiento. Nós não temos aprendido a assimilar a perda e o quebrantamento. Hay un relato en el Evangelio de Lucas que nos muestra que esto no solo nos pasa a nosotros. Tem um relato no Evangelho de Lucas que mostra que essas coisas não acontecem só conosco. Los discípulos más íntimos de Jesús tuvieron que enfrentar la misma dificultad. Os discípulos mais íntimos de Jesus tiveram que enfrentar a mesma dificuldade. El suceso referido ocurrió el mismo día que Jesús resucitó de entre los muertos. O fato que eu estou me referindo foi o que aconteceu no mesmo dia que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Pido a mi colega que lea de Lucas 24, los versículos 13 al 35. Então nós queremos ler agora Lucas 24, do versículo 13 até o 35.
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. No es difícil comprender el terrible sentido de frustración y desorientación de los discípulos. Não é difícil compreender a tremenda frustração e o sentido de desorientação dos discípulos. Acababan de perder la única luz fuerte que brillaba en el horizonte de sus vidas en los últimos años. Acabavam de perder a luz forte que brilhava no horizonte da sua vida nesses últimos anos. Desde ese día memorable, cuando escucharon por primera vez a Jesús, supieron que Él era distinto de todos los demás hombres. Quando eles escutaram pela primeira vez a Jesus falar, eles perceberam que Jesus era diferente de todos os demais homens. Jesús llegó a representar para ellos la verdad, la esperanza, el amor. Jesus chegou a representar para eles a verdade, a esperança e o amor. Representaba la misma presencia de Dios. Jesus representava a própria presença de Deus. Sus vidas se definieron claramente como nuestro calendario. A vida deles ficou definida assim como se fosse um próprio calendário. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Entre tanto que Jesús permanecía en el escenario, ellos podían soportar las pruebas y encontrar valor en todas las cosas. Durante o tempo que Jesus permanecia com eles podiam enfrentar todas as provas e encontrar forças para enfrentar qualquer coisa. Pero apenas hace 3 días todo eso cambió.
Mas apenas 3 dias atrás, tudo isso mudou. A partir de la muerte de Jesús por crucifixión, fueron enterrados junto con Jesús sus esperanzas, sus expectativas y su gozo en la vida. Depois de que Jesus morreu e foi sepultado também ali as suas esperanças, as expectativas, tudo o que eles esperavam da vida. Al volver a su casa en Emaús, su paso lento reflejaba su enorme desaliento y desconcierto. E ao voltar para sua casa lá em Emaús, seu passo lento demonstrava o seu desalento e sua frustração no que tinha acontecido. Frente a las circunstancias que habían ensombrecido su vida. Aquelas circunstâncias que tinham trazido uma sombra sobre a vida deles. ¿Qué sentido tendría la vida ahora? Que sentido podia ter a vida agora? Nunca más encontrarían en actividad alguna el mismo horizonte que Jesús había abierto delante de ellos. Nunca mais iam encontrar na vida alguma expectativa de um novo horizonte como Jesus tinha aberto para eles. Jesús les comunicaba el amor de Dios y les hablaba del reino eterno. Jesus comunicava para eles o amor de Deus e comunicava sobre o reino eterno. Y del pueblo que él formaría en la tierra. E do povo que ele ia formar na terra. Ahora todo se esfumó. Agora tudo virou fumaça. No quedó esperanza. Não ficou esperança nenhuma. Esa tarde, al volver a Emaús, no pudieron dejar de revisar en su mente. Essa tarde, quando eles voltavam para Emaús, eles não podiam deixar de revisar na sua mente. Y en su conversación, los eventos contundentes de los últimos pocos días. E estavam falando sobre os últimos acontecimentos contundentes dos últimos dias. No pudieron escapar del sentido de misterio y de perplejo que había quedado grabado en su ser. Eles não podiam deixar de pensar no mistério e tudo que ficou gravado no seu ser. Casi no se dieron cuenta de que lentamente les iba ganando terreno otro caminante. Eles conversavam tão distraídos que eles nem perceberam que começou a andar perto deles um outro viajante. Momentinho. Otro caminante que marchaba en la misma dirección. Outro viajante que estava indo na mesma direção. Al llegar a la par de ellos, les hizo una pregunta que les resultó curiosa. Ao chegar perto, ele fez uma pergunta que parecia curiosa. Les preguntó, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Perguntou: o que vocês vinham discutindo aí pelo caminho? ¿Sería posible que alguien en las proximidades de Jerusalén no estuviera enterado del magno evento que se convirtió luego en el tema obligado de toda conversación? Seria possível que alguém que morasse ali perto de Jerusalém não tivesse inteirado dos últimos acontecimentos que tinham passado há poucos dias? Preguntó Cleofas al que no reconocía como Jesús. Cleópas perguntou para aquele homem que ele não sabia que era Jesus: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Será possível que você é o único homem de Jerusalém que não está por dentro do que aconteceu lá? Sigue luego un diálogo mediante el cual Jesús intenta aclarar el panorama incomprensible de sus compañeros de viaje. Então depois segue um diálogo que Jesus tenta aclarar essa conversa para esclarecer as coisas que eles vinham conversando. En el relato, el autor Lucas destaca el problema agudo que condicionaba y ofuscaba la comprensión de estos dos hombres. No relato, Lucas procura mostrar qual é a dúvida e o que estava complicando o pensamento daqueles dois homens. Lucas registró, no lo reconocieron a Jesús, pues sus ojos
estaban velados. Lucas registrou que esses homens não reconheceram Jesus porque seus olhos estavam como que vedados. Al leer este relato se suscita la pregunta: Quando a gente lê esse relato, vem uma pergunta na gente. ¿por qué estaban velados sus ojos? Por que os seus olhos estavam fechados? Algunos suponen que Dios intervino de modo sobrenatural para dejarlos en una condición como si fueran ciegos. Alguns entendem que que Deus interveio de uma maneira sobrenatural para deixar eles como cegos. Pero no creo que sea necesario presumir la presencia de una intervención divina. Mas eu acho que não é necessário a gente presumir uma intervenção divina nesse caso. ¿Qué sucedería a usted si su mejor amigo recién hubiera muerto? O que sucederia contigo se seu melhor amigo tivesse morrido? Supóngase que 2 días atrás hubiéramos estado juntos en el servicio fúnebre de uno de nuestros mejores amigos. Vamos supor que estivéssemos estados há 2 dias atrás no funeral do nosso melhor amigo. Juntos vimos el ataúd abierto. E ali nós vimos o caixão aberto. Todos pasamos a su lado para mirarlo por última vez. Todos passamos ali pelo seu lado para olhar pela última vez. Sentimos todos mucha tristeza. Ficamos todos muito tristes. Estuvimos presentes cuando cerraron el cajón. Nós estávamos presentes quando fecharam o caixão. Luego acompañamos el cuerpo para el entierro. E depois acompanhamos o corpo até o local do sepultamento. Estuvimos presentes cuando bajaron el cadáver a la fosa. E nós estávamos presentes quando baixaram ali na sepultura. Nos retiramos todos a casa entristecidos, Voltamos todos para casa tristes preguntándonos qué hacer frente a las nuevas circunstancias. e voltamos perguntando o que vamos fazer agora diante das novas circunstâncias. Sígueme bien ahora. Agora, vem comigo. 3 días después, usted ve al amigo finado en la acera. Aí, 3 dias depois, você vê aquele amigo seu que morreu ali na tua cerca. Pero desde luego usted sabe que no es él. É claro que nós vamos pensar que não é ele. Será muy parecido. É alguém muito parecido. El mismo cuerpo, É o mesmo corpo. los mismos ojos. Os olhos é parecido. Pero jamás se le ocurriría que fuera él. Mas jamais nós podíamos pensar que fosse ele. ¿Por qué? Por quê? Porque usted estuvo presente en el entierro. Porque você esteve presente no enterro dele. Usted lo vieron bajar muerto a la tumba. Como? Usted lo vieron bajar muerto a la tumba. Você viu ele descer morto na sepultura. Ya es historia. É história. Sea quien fuere, este no puede ser la misma persona. Essa aqui não pode ser a mesma pessoa. El problema no es externo, es interno. O problema não é externo, é interno. Se trata de un bloqueo mental. Se trata de um bloqueio mental. Sufren estos hombres de una especie de rejilla o filtro mental. Esses homens estão sofrendo como se fosse uma espécie de uma peneira ou um filtro mental, Que no deja pasar cierta información al cerebro que não deixa passar alguma informação para o seu cérebro, porque parece ilógica. porque parece ilógico. Eso pasa a menudo a nosotros. Isso acontece constantemente conosco. Yo tengo una convicción clara sobre cierta cosa Quando eu tenho uma convicção clara sobre algum assunto, y veo lo contrario, e quando vejo o contrário, pero no creo lo que estoy viendo. eu não posso crer no que eu estou vendo. Yo digo, es imposible porque eso no puede suceder. Isso é impossível, não pode acontecer isso. Y mi rejilla o mi filtro mental no lo deja entrar. E minha peneira, o filtro mental, não deixa isso penetrar. Pasa el dato sobre mi cabeza como el agua sobre un pato. Passa os dados sobre minha cabeça como se fossem os dados sobre um pátio. Todos enfrentamos situaciones similares, Todos nós enfrentamos situações similares, aunque sean menos dramáticas que la situación de estos dos hombres. ainda que fosse uma situação dramática, mas esta era a situação daqueles dois. Tenemos una rejilla mental que nos impide registrar algo. Nós temos um filtro mental que nos impede de registrar algo. No podemos asimilar los hechos. Não podemos assimilar os fatos. En el caso de estos dos discípulos,
E no caso desses dois discípulos, hacía tiempo que tenía esa clase de rejilla mental. já fazia tempo que eles tinham essa classe de filtro mental. Resulta interesante observar que los discípulos de Emaús relatan a Jesús en el camino É interessante notar que esses dois discípulos no caminho de Emaús relatam para Jesus los mismos datos que él les había contado en varias ocasiones. os mesmos dados que eles haviam contado em várias ocasiões. Jesús les decía y ellos repetían: Jesus dizia para eles e eles repetiam: voy a Jerusalén, vou a Jerusalém, voy a morir, vou morrer, el tercer día resucitaré. terceiro dia vou ressuscitar. Varias veces les había dicho. Várias vezes ele já tinha dito isso. Aquí repiten los mismos datos. E aqui repete os mesmos dados. Pero el problema es que cuando Jesús se los contó, no los habían registrado. Mas o que aconteceu foi que quando Jesus apareceu, parece que eles não tinham registrado. Es posible recibir datos, pero no asimilar. É possível a gente receber dados, mas não assimilar. Uno puede repetirlos como el loro, Pode repetir que nem um papagaio, pero no forman parte de su concepto interno. mas não forma parte do seu conceito interno. Cuando oyeron que iba a Jerusalén, donde sufriría y moriría, Jesús, se produjo un bloqueo en los discípulos. Quando eles escutaram que Jesus ia para Jerusalém e que ia morrer, isso produziu um bloqueio mental nos discípulos. Nada más se registró después. Nada mais ficou registrado depois disso. Escucharon las palabras, pero no entraron en su banco de datos. Eles escutaram as palavras, mas isso não entrou no seu banco de dados. ¿A quién no le ha pasado algo parecido? A quem não tem acontecido alguma coisa assim? Estamos en una clase en la universidad, Estava numa aula lá na universidade, escuchamos al profesor decir ciertas cosas, escutamos o professor dizer certas coisas, pero nuestra mente está distraída. mas nossa mente está divagando. Con los oídos escuchamos, Com o ouvido escutamos, pero no registramos adentro. mas não registramos dentro. Llega el momento del examen, Aí na hora do exame, el profesor nos hace la misma pregunta que él mismo contestó antes. ele faz a mesma pergunta que ele mesmo tinha respondido antes. Y nosotros alegamos que nunca escuché tal cosa. E nós dizemos, eu nunca ouvi isso antes. Pero otros en la clase sí escucharon. Mas outros na classe ali ouviram Registraron. e registraram. ¿Qué diferencia hay? Por que essa ¿Lo diferença? digo o no? Ouvirmos ou não Lo ouvimos? dijo, Foi dito ou não foi? pero yo no registré. Ah, eu não registrei. Eso pasa a menudo a nosotros. Isso acontece cada dia. Jesús mismo repitió varias veces que iba a morir y resucitar. Jesus repetiu várias vezes que ele ia morrer e ressuscitar. Llegó a tal punto la tensión entre Jesús y los discípulos sobre este punto Chegou a tal ponto a tensão entre Jesus e seus discípulos sobre esse ponto, que Pedro se atrevió a reprender a Jesús. que Pedro chegou a atrevimento de repreender o Senhor Jesus. Digo, esto no te sucederá más. Isto não vai acontecer jamais. Jesús se volvió, estoy citando a Lucas, Mateo, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Citando Mateus, Jesus se voltou e disse para Pedro: aléjate de mí, Satanás. arreda de mim, Satanás. No piensas en las cosas de Dios. Você não está pensando nas coisas de Deus, mas você está pensando nas coisas dos homens. Jesús estaba diciendo, esto no está pasando tu registro, Isso não está, Jesus pensa, isso não está passando na cabeça deles. porque no quieres que Jesús muere, no recibes el dato. Porque eles não querem que Jesus morra, então eles não recebem esse fato. Hay cosas que queremos tanto Tem coisas que nós queremos tanto, que no estamos dispuestos a escuchar nada contrario. que não estamos dispostos a escutar nada em contrário. Hay cosas que aborrecemos tanto Tem coisas que detestamos tanto, que no estamos dispuestos a registrar nada contrario. que também não estamos dispostos a registrar nada em contrário. En efecto, estamos viviendo una ilusión en esa situación. E muitas vezes estamos vivendo uma ilusão nessa situação. Es una situación muy triste. É uma situação muito triste. ¿Cómo se puede penetrar un bloqueo mental cuando las personas escuchan pero no perciben? Como é que se pode penetrar num bloqueio mental quando a pessoa escuta, mas não percebe? No registran la información comunicada. Não, eu registro a informação comunicada.
Me acuerdo aquel que decía que había comunicado datos Eu me lembro de alguém que disse que tinha comunicado uns dados y el que escuchaba decía que no escuchó. e aquela pessoa que estava falando dizia, eu não escutei. El primero dijo, pero de aquí salió bien. Aí alguém disse, mas daqui saiu direitinho. El problema es que no llegó allí. O problema é que não chegou lá. Salió, pero no llegó. Saiu, mas não chegou. ¿Me explico? Estão me entendendo? Esto es lo que estaba pasando entre Jesús y sus discípulos. Era isso que estava acontecendo entre Jesus e seus discípulos. En realidad, el problema de los discípulos Na realidade, o problema dos discípulos no era de la vista, sino del corazón. não era dos olhos, era do coração. ¿Por qué no pudieron ver? Por que eles não puderam ver? Porque tenían algunas presuposiciones erróneas. Porque eles não puderam ver porque eles tinham algumas pressuposições erradas. En su esquema mental no había lugar para un Cristo crucificado. Para a sua cachola não tinha lugar para um Cristo crucificado. Y porque no aceptaron que pudiera haber una crucifixión de Cristo, Porque não aceitaram que podia haver uma crucificação de Cristo. la resurrección no tenía sentido. Então a ressurreição também não tinha sentido. Nadie resucita que no murió primero. Ninguém pode ressuscitar se não morrer primeiro. Y ellos no aceptaron la posibilidad de que el que llevaba su horizonte Eles não aceitavam que aquele que abriu o horizonte pudiera morir. pudesse morrer. Una vez que uno puede aceptar la muerte de Jesús, Uma vez que alguém pode aceitar a morte de Jesus, la resurrección se torna posible. aí a ressurreição se torna possível. Pero si ellos no aceptaban la muerte, Mas se eles não aceitassem a morte de Jesus, no pudieron creer la resurrección. não podiam crer na ressurreição. Y después Jesús murió Depois Jesus morreu. y su mundo se derrumbó Aí o mundo deles acabou. porque todo su esquema mental cayó abajo. Porque todo o seu esquema mental caiu por terra. Ellos imaginaban otra cosa, Eles imaginavam outra coisa. proyectaban las cosas de manera diferente. Eles estavam projetando as coisas de uma maneira diferente. En su proyección no era posible que Jesús muriera. E nessa projeção deles não era possível que Jesus morresse. Y allí se genera todo su problema. E é aí que gera todos os seus problemas. El versículo 21 implica que no habían entendido la naturaleza de la redención. O versículo 21 mostra que eles não tinham entendido a natureza da redenção. Jesús vino a redimir. Jesus veio para redimir-nos. Y estos discípulos dicen, E esses discípulos dizem, pero, otra vez, pero mas nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Mas nós abrigávamos a esperança de que fosse Ele que fosse redimir a Israel. De hecho, la manera en que Jesús redimiría a Israel De fato, a maneira como Jesus ia redimir Israel sería por medio de los mismos hechos que los discípulos acaban de relatar a Jesús. eles achavam que redimir Israel era pelos mesmos fatos que eles acabam de relatar para Jesus. Pero ellos tenían un problema con eso. Mas eles tinham um problema com esse negócio. No entendían la naturaleza de la redención, Eles não entendiam a natureza da redenção. ni la forma en que se realizaría por la muerte de Jesús en la cruz. E nem na forma como seria realizado através da morte de Jesus na cruz. Y todo esto a pesar del hecho de que Jesús se los había dicho en varias ocasiones. E apesar de tudo isso, Jesus tinha dito isso para eles em várias ocasiões. Como resultado de esos conceptos erróneos, perdieron su esperanza. Como resultado desses conceitos errados, eles perderam a sua esperança. Imagínense un cuadro diferente. Imagine agora um quadro diferente. Imagínense que los discípulos hubieran percibido que es necesario que Cristo muera. Vamos supor que eles tivessem percebido a necessidade de que Jesus morresse. Luego el tercer día resucitará. E logo no terceiro dia ele vai ressuscitar. Entonces, cuando uno ve que eso sucede, que Cristo muere, Então, quando uma pessoa percebe que Jesus morreu, ellos dirían, gloria a Dios, Exacto. solo falta 3 días. glória a Deus, só faltam 3 dias. Cuando la esperanza permanece fundamentada en la verdad, Quando a esperança permanece fundamentada na verdade, uno no se desploma.
se aí tudo cai por terra, enfrenta la muerte, enfrenta a morte, enfrenta la ausencia, enfrenta a ausência, enfrenta la tristeza, enfrenta a tristeza, pero sabe que no es el fin. mas sabe que não é o fim. El fin es diferente, O fim vai ser diferente, porque va a haber una resurrección. porque vai acontecer uma ressurreição. Eso cambia todo el cuadro. Isso está no teu quadro? Pero si eso no entra en la mente, Mas se isso não entra na mente, se pierde la esperanza. você perde a esperança. Me hago entender. Estou me fazendo entender? Es muy importante que comprendamos el problema de estos discípulos. É muito importante que nós compreendamos o problema desses discípulos. Ellos no necesitaban prueba de la presencia de Jesús. Eles não precisavam da prova da presença de Jesus. Necesitaban adaptar su concepto mental a la realidad de la verdad. O que eles precisavam era adaptar a sua mente sobre a realidade. Cuando Jesús apareció por primera vez en sus vidas, nació una gran esperanza. Quando Jesus apareceu na vida deles, nasceu para eles uma grande esperança. Cuando murió, murió también su esperanza. Quando Jesus morreu, morreu também a sua esperança. Y no la supieron recuperar. E eles não sabiam como recuperar isso. La reprensión firme pero amable de Jesús A repreensão firme, mas amável de Jesus se registra en el versículo 25 y 26. está registrada no versículo 25 e 26. Allí Jesús revela su problema de fondo. Ali Jesus revela o seu problema de fundo. Jesús les dice, necios, Jesus fala: nécios, tardos de corazón, tardos de coração, para creer todo. para crer tudo. Digan conmigo todo. Digam comigo: tudo. Otra vez. Outra todo. vez: tudo. Todo lo que han dicho los profetas. Tudo o que ha dito os profetas. Casi todos nosotros leemos la Biblia parcialmente. Quase todos nós lemos a Bíblia parcialmente. Leemos los pasajes que nos agradan Lemos os textos que nos agradam. y los pasajes que no nos agradan salteamos. E aqueles textos que não nos agradam, nós pulamos. Registramos los datos que nos resultan agradables. Nós registramos os dados que nos parecem agradáveis. Los demás datos rechazamos. Os outros dados nós rejeitamos. No es intencional. Não é intencional. La gente que hace eso afirmará que cree en toda la Biblia, As pessoas que fazem isso vão dizer que creem toda a Bíblia, pero no perciben mas não todo. percebem. Jesús insiste en las partes que ellos saltearon. Jesus insiste na parte em que eles saltaram. Tienes que abrazar toda la verdad, Você tem que abraçar toda a verdade, no solo las partes que te resultan agradables. não só as partes que trazem um resultado agradável para você. Jesús les contó que era necesario. Jesus falou para eles que era necessário. Digan conmigo necesario. Digam comigo: necessário. Era necesario que Cristo sufriera estas cosas Era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar en su gloria. antes de entrar na sua glória. Esta palabra todo es muy importante. Essa palavra todo é importante Necesario. e necessário. Vale decir que no es optativo. Não é opcional. Jesús tenía que sufrir antes de entrar en la gloria. Jesus tinha que sofrer antes de entrar na sua glória. Aquí está la médula del problema. Aqui está a medula do problema. No tenían problema con la parte de entrar en su gloria. Não tinha um problema com a parte de entrar na sua glória. Lo que no percibían era la necesidad de que primero pasara por el sufrimiento y la muerte. O problema é que eles não percebiam a necessidade de que primeiro tinha que passar pelo sofrimento e a morte. Por eso Jesús les aclaró las escrituras. Por isso, Jesus trouxe uma clareza sobre as Escrituras. Él no les mostró las manos diciendo, mírame las manos, Dá uma olhada aqui na minha mão. soy yo. Sou eu. El problema no era la vista, O problema não eram os olhos. el problema era el bloqueo O mental. problema era mental. Hay muchos cristianos que tienen un bloqueo mental. Tem muitos cristãos que têm um bloqueio mental. No entra el concepto del bautismo del Espíritu Santo porque no aceptan acá. Não entra o conceito do batismo do Espírito Santo porque não entra aqui. No pueden creer en la resurrección porque no entra acá. Não pode crer na ressurreição porque não entra aqui. Tiene que volver a revisar todo el texto bíblico. Tem que voltar para revisar
todo o texto bíblico, percibirlo, receber, abrazarlo, abraçá-lo, asimilarlo. assimilar. Jesús tuvo que corregir sus conceptos erróneos Jesus teve que corrigir os seus conceitos errados por la falta de asimilación de la información básica pela falta da assimilação da informação básica. que ellos tenían que recibir y abrazar. Eles tinham que receber e abraçar. Al aceptar esa información bíblica, Ao aceitar essa informação bíblica, esa revelación de Dios, esta revelação de Deus, ellos pudieron entonces recuperar su fe y su esperanza. então eles podiam recuperar sua fé e a sua esperança. Pasa lo mismo a nosotros. Acontece o mesmo conosco. Yo me acuerdo cuando luchaba sobre la cuestión del bautismo en el Espíritu Santo. Eu me lembro quando eu lutava com esse assunto de batismo no Espírito Santo. Desde la cuna me crié en una iglesia evangélica. Desde o berço eu fui criado na igreja evangélica. Creía todas las escrituras. Eu sabia todas as escrituras. Desde la más temprana edad. Desde mais cedo da minha idade. Yo mismo era ministro del Evangelio. Eu mesmo era ministro do Evangelho. Pero no había lugar en mi teología para el bautismo del Espíritu Santo. Mas não havia lugar na minha teologia para o batismo no Espírito Santo. ¿Sabe cómo lo resolví? Sabe como eu resolvi isso? Un día me senté en el piso de mi sala en la casa. Um dia eu sentei no chão, lá na sala da minha casa. En derredor de mí en el piso había varias versiones de la Biblia. E ali no chão tinha várias versões da Bíblia. Estaba el Nuevo Testamento en griego. O Novo Testamento em grego. Estaban las concordancias, Estavam as concordâncias, los comentarios. os comentários. Yo dije, para mí tengo que resolver esto en las Sagradas Eu Escrituras. tenho que resolver isso nas Sagradas Escrituras. Me acerqué a las Escrituras con el corazón abierto, dispuesto. Eu me aproximei das Escrituras com o coração aberto, disposto. Estuve varias horas allí. Tive várias horas aí. Cuando terminó mi revisación de todo esto, Quando eu terminei de revisar tudo aquilo, yo era un convencido. eu era um convencido. Yo dije, el bautismo del Espíritu es para mí. Eu estava convencido que o batismo no Espírito era para mim. Y a los pocos días, mi Señor y yo, los dos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. E há poucos dias depois, a minha esposa e eu recebemos o batismo no Espírito Hablamos Santo. en lenguas. Falamos em línguas. ¿Qué diferencia había? Que diferença havia? Había superado el bloqueo mental. Eu tinha superado o bloqueio mental. Superando el bloqueo mental, la verdad hace luz. Quando a gente supera o bloqueio mental, a verdade vem à luz. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. O nécio diz no seu coração, não há Deus. Tú hablas de Dios a un ateo Você fala de Deus para um ateu, y él dice, yo no creo en esas cosas. diz, eu não creio em Deus. Y yo digo, ¿cómo no va a creer en esas cosas? Mas como que você não vai crer nisso? Para mí la cosa más fácil de creer que Dios es. Para mim a coisa mais fácil é crer que Deus é. Yo no tengo fe para ser ateo. Eu não tenho fé para ser ateu. Yo no puedo creer que todo esto que uno ve en el mundo ocurrió de por sí. Eu não posso crer que tudo o que aconteceu no mundo aí veio assim por acaso. Es un lanzamiento de fe que no puedo ver. É um lançamento de fé muito forte para mim. Pero cuando uno comienza con Dios es, Mas quando você fala que Deus é, el resto de la vida comienza a encontrar la relación con la vida. aí o resto da vida começa a encontrar uma relação entre as coisas da vida. Tenemos que asentarnos en la verdad revelada de Dios. Nós temos que nos assentar, nos firmar na verdade de Deus. Por eso el texto de Lucas dice, Nesse texto de Lucas diz, comenzando por Moisés começando por Moisés y por todos los profetas, e por todos os profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesus explicou o que se referia a ele em toda a Escritura. Su fe tenía que fundamentarse en lo que Dios había revelado. A sua fé tinha que ser fundamentado naquilo que Deus tinha revelado. El Señor está forjando una nueva situación aquí. O Senhor agora está formando uma nova situação aqui. Él les dará una base sólida para su fe Ele vai dar uma base sólida para a sua fé, durante el resto de su vida y por la eternidad. para o resto da sua vida e por toda a eternidade. Aquí vamos a tomar un intervalo y volver a ver qué es lo que pasó con esos discípulos después de este descubrimiento. Nós agora vamos ter aquele nosso intervalo e depois nós vamos ver o que aconteceu com esses discípulos
depois deste acontecimento. Mais alguma orientação? 20 minutos de intervalo e todos voltem.